Você já ouviu falar de um fungo que se alimenta de radiação? Parece coisa de filme de ficção científica, mas é real. Estamos falando de um fenômeno bizarro e impressionante que está acontecendo em um dos lugares mais perigosos do planeta, a zona de exclusão de Chernobyl. Após o desastre nuclear de 1986, essa região se tornou praticamente inabitável para os humanos, devido aos altos níveis de radiação. No entanto, enquanto a maioria das formas de vida fugiu ou morreu, algo inesperado surgiu dos escombros. Um fungo misterioso, capaz de prosperar exatamente onde nada mais deveria crescer. Esse organismo não só resiste à radiação, como parece estar se alimentando dela. Prepare-se para mergulhar numa história que mistura ciência, catástrofe e um toque sombrio de sobrevivência biológica. Logo após o acidente de Chernobyl, cientistas começaram a observar algo incomum crescendo nas paredes do reator destruído. Um tipo de mofo preto, denso, que não apenas sobrevivia aos níveis letais de radiação, mas crescia com vigor ali. Esse fungo foi mais tarde identificado como pertencente a uma classe de organismos chamada Melanized Fungi, fungos que possuem uma alta concentração de melanina em suas células. Mas por que isso é importante? A melanina é uma substância conhecida por proteger contra danos causados pela radiação ultravioleta. Porém, nesse caso, parece que a melanina está indo além da proteção. Ela está convertendo a radiação ionizante em energia química utilizável. Sim, estamos falando de um tipo de fotossíntese nuclear. É como se o fungo estivesse fazendo o que as plantas fazem com a luz do sol, só que com radiação mortal. Esse processo tem um nome científico: radiossíntese. E embora seja um conceito ainda em estudo, a ideia central é que certos fungos conseguem captar a radiação e transformá-la em energia para seu metabolismo, graças à melanina. Isso não apenas os torna resistentes, como transforma ambientes extremamente hostis em verdadeiros oásis de crescimento fúngico. E o mais assustador, esse fungo cresce diretamente nas paredes do reator número 4 de Chernobyl, onde a radiação ainda é intensa o suficiente para matar um ser humano em minutos. Mesmo com a estrutura selada sob toneladas de concreto, esses seres persistem e se multiplicam. Cientistas da NASA, intrigados com essa capacidade, até levaram amostras do fungo para a Estação Espacial Internacional, na esperança de entender melhor como essa habilidade pode ser usada em futuras missões espaciais. Agora imagine o impacto que isso pode ter. Se esses fungos podem usar a radiação como fonte de energia, será que poderiam ser usados para limpar áreas contaminadas? Ou talvez proteger astronautas da radiação cósmica em longas viagens espaciais? Estudos iniciais mostram que o fungo de Chernobyl cresce mais rapidamente quando exposto a altos níveis de radiação, algo completamente contraintuitivo. Além disso, em testes realizados no espaço, o fungo conseguiu bloquear parte da radiação cósmica, uma habilidade extremamente valiosa para a sobrevivência humana fora da Terra. Em um cenário onde viagens interplanetárias se tornam cada vez mais viáveis, um simples organismo que hoje cresce nas ruínas de um desastre nuclear pode ser a chave para colonizarmos Marte ou nos protegermos em ambientes extremos. Mas nem tudo é esperança. A capacidade de um organismo de consumir radiação levanta questionamentos éticos e ambientais. E se essa tecnologia fosse usada de forma errada? Se conseguirmos manipular geneticamente fungos para absorver mais radiação, será que poderíamos criar uma forma de vida que cresce em áreas altamente contaminadas e que talvez não possa mais ser controlada? Alguns especialistas já apontam para o risco de acidentes biológicos ou de uso militar dessa descoberta. Afinal, um fungo que sobrevive onde nenhuma outra vida pode prosperar pode também se tornar uma ameaça fora de controle. A própria natureza do fungo, resistente, persistente e invisível ao olho nu, o torna uma criatura quase mitológica, um tipo de sombra viva que se alimenta do que nós tememos. No entanto, enquanto essas discussões acontecem, o fungo continua lá, silencioso, invisível aos turistas que visitam Chernobyl hoje em dia. Ele cresce nas paredes frias do reator, fora do alcance dos olhos, mas bem dentro do alcance da ciência. É como se a natureza estivesse testando os limites da vida. Em um dos cenários mais inóspitos criados pela humanidade, ela encontrou uma forma de se adaptar, resistir e, de forma quase simbólica, renascer. Chernobyl
Antes sinônimo de morte e destruição, agora abriga um laboratório natural de sobrevivência. E o fungo negro é seu principal agente. Mais do que uma curiosidade científica, ele representa um marco. Uma chance de entendermos melhor como a vida pode resistir ao impossível. E talvez até evoluir a partir do caos. E enquanto cientistas continuam estudando esse fungo extraordinário, ele já está inspirando pesquisas nas mais diversas áreas. Desde materiais para roupas anti-radiação, até escudos para naves espaciais, o potencial do fungo negro de Chernobyl ultrapassa fronteiras. Há quem diga que um dia poderemos até incorporar sua melanina em tecidos humanos, como uma forma de nos tornarmos mais resistentes à radiação. Uma ideia que parece saída de um filme de super-herói, mas que começa a ser considerada pela bioengenharia moderna. No final das contas, essa história nos mostra que mesmo nos piores desastres, pode haver algo a ser aprendido. Que a vida, mesmo a mais simples, tem um jeito misterioso de resistir e surpreender. E que talvez no silêncio das ruínas radioativas de Chernobyl, esteja nascendo uma das maiores revoluções biológicas da nossa era. Se você chegou até aqui, agora já sabe. Mesmo nos lugares mais sombrios e radioativos do planeta, a vida dá um jeito de florescer. Ou melhor, de se enraizar nas sombras. Será que estamos diante de uma nova fronteira da biotecnologia? Ou de uma força da natureza que mal começamos a compreender? O que podemos afirmar com certeza é que, em meio aos escombros de um desastre, encontramos um lembrete fascinante. A vida sempre encontra um caminho. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima.